dia, boa tarde, boa noite para quem for nos assistir posteriormente. Lembrando que essa live também estará depois lá no YouTube. Hoje vamos conversar com a delegada de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, Tatiana Bastos, a quem eu agradeço imensamente por ter aceito o convite para a gente conversar sobre esse importante tema. Então, antes da gente iniciar, eu vou apresentar a delegada Tatiana. Delegada Tatiana Bastos, que é delegada de Polícia Civil, atualmente diretora da Divisão de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância e titular da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal pelo IDC, especialista em Gestão e Monitoramento de Políticas de Segurança Pública pela URGS, docente da Acadepol, Academia de Polícia Civil, do curso preparatório para concursos CPC, do SEDAX, do Andresan Cursos para Concursos e do CEISC, autora de obras jurídicas. Delegada Tatiana, é uma honra tê-la conosco hoje. A honra é toda minha. Boa noite então, a todos que nos assistem aí ao vivo, todos que nos dão a honra aí da sua presença. Bom dia, boa tarde àqueles que assistirão depois na gravação. Um prazer estar contigo mais uma vez, Martinez. Obrigada pelo convite. Já temos aí alguma história, alguma parceria aí do tempo que eu trabalhava lá na DEAN, lá na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. Então, parabéns pelo trabalho que vocês desempenham aí no litoral norte gaúcho. Parabéns, pela sua dedicação e pela iniciativa de promover essa live, para que a gente possa promover também, compartilhar um pouco do nosso trabalho, do trabalho da Polícia Civil Gaúcha, de enfrentamento aos crimes de ódio, dos crimes de intolerância. Delegada, me diga uma coisa. Eu sempre pergunto para o pessoal que a gente conversa aqui o que motivou aquela determinada pessoa a escolher o direito como estudo, e como uma ferramenta de trabalho. Então, o que lhe motivou a cursar o direito? Bom, na verdade, eu já cursei Direito, Martinez, para fazer concurso para a polícia. Na época, eu queria fazer concurso para a Polícia Federal. Os meus pais são policiais federais. Meu pai é delegado de polícia, ainda nativa, em Caxias do Sul. E a minha mãe é papiloscopista federal, já aposentada. Então, eu me criei dentro de uma delegacia, na verdade, dentro da Superintendência da Polícia Federal, da Regional de Porto Alegre, quando eu tinha 6 anos e comecei a ir para o primeiro ano, na época, a primeira série, eu ficava toda manhã com os meus pais na Superintendência, tarde eu ia para a escola. E ali eu comecei já a conviver de maneira mais próxima com a atividade policial. Meu pai era do núcleo operacional, algo parecido com o nosso setor de investigação da Polícia Civil, cumprindo ordens judiciais, fazendo as investigações, as análises que na época estavam iniciando, as análises das interceptações telefônicas. Então, eu comecei a me encantar por aquele universo. Ainda hoje, a velha guarda da Polícia Federal, como eu chamo, e alguns ainda estão na ativa, todos me conhecem, todos vibram muito comigo, até por eu ter conseguido alcançar esse propósito. E acabei fazendo um curso de Direito, Unicer, me formei em 2002, e em 2002 saiu o concurso para a Polícia Civil Gaúcha. E aí eu fiz o curso, passei, eu vi que aqui estão nos assistindo alguns colegas de turma, pelo menos eu vi que entraram aqui, Eduardo Hartz, meu colega de turma, a Márcia Bernini, uma amigona, também colega, e eu, nesse ano, eu passei o concurso, eu passei nesse concurso e acabei me apaixonando, me encontrando na Polícia Civil. Logo em seguida saiu o concurso para a Polícia Federal, inclusive no mesmo ano de 2002, mas aí eu já tinha sido picada pela mosquinha azul, bebido essa cachaça, como a gente brinca, que é e realmente a gente acaba se apaixonando muito mais do que a gente espera, a gente encontra aqui nessa casa, e estou muito feliz, muito satisfeita. Vou fazer agora 20 anos de polícia no ano que vem, e realmente estou cada vez mais empolgada e mais feliz por essas oportunidades que a polícia tem me dado, de conhecer, de trabalhar em diversas áreas, agora com esse presente que é trabalhar com os crimes de ódio. Claro que é um trabalho extremamente tenso, difícil, a gente tem que vencer muitas resistências dentro do sistema como um todo, inclusive do sistema
justiça, né, para lidar e trabalhar com essas temáticas, mas é algo realmente que a gente faz com muito amor, com muita dedicação, não só eu, mas toda a minha equipe lá da DPCI, da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância. E na época da faculdade, a senhora tinha aproximação com alguma outra disciplina, alguma outra matéria, que além de direito penal e processo penal? Bom, eu sempre fui mais apaixonada por direito penal e processo penal. Mas eu costumo dizer que na faculdade eu tive o direito civil tão bem ministrado, com professores tão maravilhosos, que eu acabei também gostando e me identificando bastante com o direito civil num primeiro momento. O direito penal entrou mais adiante, né? Mas aí quando eu comecei a me preparar para fazer o meu trabalho de conclusão, o meu TCC, que na época eu escolhi a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico para fazer o meu trabalho de conclusão. Ali eu comecei realmente a mergulhar no direito penal, a aprender realmente muito mais que aquilo que era o mero conteúdo ministrado na faculdade, e acho que dali já não teve mais volta. Já fiz a prova da OAB, quando eu prestei a prova da OAB, eu já fiz a área de direito penal e processual penal, e claro, acabei não fazendo depois, não tirando, não me inscrevendo na OAB, embora eu tenha certidão de aprovação, porque eu logo passei num concurso público. Na verdade, Sim. eu já tinha passado, fui chamada logo em seguida que acabou a faculdade, que foi para oficial escrevente. Então, antes eu entrei e trabalhei no Fórum de Garibaldi, foi meu início, assim, no serviço público, lá em 2003, e logo em seguida já fui chamada para delegada de polícia, iniciei meu trabalho na cidade, município de Bom Princípio, que não poderia ser o melhor presságio, né? Um bom município, uma cidade bem pequenininha, que me acolheu com muito carinho, com muito amor. Eu tinha só 2 policiais na época, mais velhos que meu pai, né? Eu era uma menina na época. O Vieira e o Viegas, que eu tenho um carinho enorme por eles. E eles me acolheram e me ensinaram a ser polícia e a fazer polícia na prática. E me diga uma coisa, como é que foi essa preparação? Bom, a senhora informou, né, teve um cargo anterior e daí logo depois já virou, né, delegada de polícia. Como é que foi essa preparação para o concurso da Polícia Civil? Bom, eu me preparei para o concurso da Polícia Civil. Na verdade, eu estava me preparando já para outros concursos públicos. Eu já tinha passado nesse outro concurso que é de nível médio. Então, 2 anos antes eu já tinha passado para oficial escrevente. Quando eu me preparei na cidade de Caxias do Sul, na época, e logo em seguida assumi lá em Garibaldi para oficial escrevente. E durante esses 8 meses que eu estudei praticamente full time, né? Eu estudava da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir, sábado, domingo, feriado. Eu sempre conto que na época eu tinha um namorado, eu acabei o namoro, porque eu não tinha mais nada. Foco total. Eu estudei só em casa. Eu não cheguei a fazer nenhum curso preparatório. Meu pai me deu todo o apoio. Eu fui morar na casa do meu pai. Estava em Porto Alegre, e aí terminei a faculdade. Estágio, acabou tudo, eu fui morar na casa do meu pai. Eu já tinha o meu filho mais velho na época, o Dudu, que foi morar com a minha mãe em Fortaleza para eu poder estudar, olha só. Então eu não tinha chance de não passar, era passar ou passar. Quando eu comecei, me inscrevi no concurso para Polícia Civil, eu disse, esse é o meu concurso. Eram 50 vagas e podiam ser 2. Eu disse, uma é minha, né? Eu só preciso de uma, ela é minha. E realmente era assim que eu pensava na época, tá? Pode parecer pretensioso. Foi assim, de cabeça desse concurso e realmente me preparei bastante. Me preparei de que forma? Eu ia na UX, eu pegava, tinha o cartãozinho da biblioteca, né? O sogro do meu pai, ainda vivo, e um grande alergista lá de Caxias, doutor Francisco Vieira, tinha o cartão, porque ele era professor lá da universidade, eu usava o cartão dele, pegava os livros, fazia apostilas, fazia resumos, e assim eu fui preparando os meus polígrafos. Fiz um cronograma de estudo, de modo que eu consegui vencer tudo digital e ainda tive um mês para revisar tudo aquilo que eu tinha estudado. Passei a primeira prova em setembro de 2002. Passei nessa primeira fase. Quando eu passei muito bem. Se eu não me engano, eu passei em 11º lugar. Como eu passei muito bem, o pai, olha, deu certo, né? Essa guria está estudando. E aí ele pagou para mim uma preparação no IDC, na época, no antigo IDC. Eu vim a Porto Alegre, fiquei na casa de uma amiga e fiz uma preparação de 1 mês e meio, que era um intensivão, para a segunda fase, porque elas eram muito... O início foi muito rápido e depois a gente demorou bastante
depois veio a academia de polícia, por isso eu demorei quase 2 anos. Nós demoramos, né, quase 2 anos para finalmente assumir como delegados de polícia em outubro de 2004. Então, nosso concurso foi de setembro de 2002 a outubro de 2004, né? Foi um concurso com várias etapas, prova oral, prova de títulos, prova física, até que veio finalmente o curso de formação lá em março de 2004. E aí eu fiz esse curso preparatório, foi aí que eu comecei a ter contato com os cursos preparatórios, né? Fiquei em Porto Alegre durante todo esse tempo aqui estudando, também o tempo todo, à noite eu fazia o cursinho e durante o dia eu estudava. Aí passei em 6º lugar, na segunda etapa. Mas aí não acaba aí, né? Achei, tô dentro então, né? Tô super bem, tô indo, tá tudo certo, você é delegada de polícia. Veio a prova física, tá? Passei na prova física, eis que veio a prova de título. Aí a prova de títulos. Eu não tinha título nenhum, eu só tinha aprovação em concurso público, porque eu nunca tinha feito nada de curso preparatório, né? Os cursos todos contavam 1 ponto, tinha gente que tinha aquela escola de MP, cada módulo contava 1 ponto. É verdade. Fazia 10 pontos rindo, assim, né? O pessoal que já estava se preparando. E os únicos pontos que eu tinha eram aprovações em concurso público de nível superior. Naquela altura eu tinha 3 aprovações, então eu tinha 3 pontos. Deu. O que aconteceu? Eu fui para sempre, fiquei fora do vagas. Não, mentira, a prova de títulos foi antes. Eu fiquei fora do quadro de vagas. Quando veio a prova física, aí sim, alguns rodaram, né? Na minha frente, e eu acabei entrando. Das 50 vagas, eu entrei em 48º. E assim... E tô aqui, né? Você tá aí? 20 anos. 20 anos de experiência. 20 anos de polícia, mas foi assim, né? Que aconteceu tudo. Eu digo, quando é para ser da gente, é da gente, né? Não adianta. É verdade. Aí, pessoal, bom, tem pessoal que tá entrando aí. A delegada Tatiana foi minha professora numa disciplina específica lá do extinto IDC de violência doméstica, que era a Lei Maria da Penha. Então, também tem essa veia que depois só foi descobrindo, né, de ministrar aulas, né, de não só da carreira da Polícia Civil. E, delegada, me diga uma coisa. Então, começou lá em Bom Princípio e depois de Bom Princípio, qual foi a delegacia que a senhora foi lotada? Daí, de Bom Princípio, eu fiquei, acho que quase 2 anos ali, fiquei 1 ano e 8 meses. Eu fui para Igrejinha, daí trabalhei em Igrejinha, na época eu substituía Rolante também, fiquei com esses 2 municípios, Igrejinha e Rolante, e depois eu quis retornar para Porto Alegre por conta, meu filho já começou a ficar mais velho, já ia para, né, o 2º grau na época, ensino médio, e eu quis retornar para Porto Alegre. E aí eu comecei uma peregrinação pela região metropolitana, né, como eu falo. Aí eu trabalhei no plantão de Canoas, isso foi lá por 2007 e 2008. Trabalhei em Eldorado do Sul por quase 2 anos, trabalhei em Sapucaia, na 2ª de Sapucaia, e aí cheguei em 2009 na delegacia especializada no atendimento à mulher de Porto Alegre. Cheguei sem nunca ter me imaginado trabalhar com esse tipo de violência, eu me achava muito sem paciência, eu sempre fui muito operacional, assim, meio faca na bota, eu pensei, como é que eu vou trabalhar com mulheres em situação de violência, né, que tem todo aquele cunho emocional, que tem que ter paciência, empatia, tempo para escuta. Então, assim, quando eu cheguei na DEAN, que eu nunca imaginei que eu ia realmente me apaixonar, eu digo que é a minha grande paixão, mesmo estando na intolerância, mesmo estando, como eu falei, muito agradecida por esse presente e gostando muito desse novo desafio. Eu sou muito apaixonada pela violência doméstica, é um tema que me encanta, que eu me especializei de fato, eu tenho 2 livros publicados, escrevi artigos, dou aula ainda. A maioria, dou aula sobre outras temáticas, mas a que eu mais gosto, a que mais eu me debruço é a Maria da Penha. Então, eu cheguei ali com a delegada Nadine, na época eu fui ser adjunta da delegada Nadine, todos sabem quem é, dispensa apresentações, e aprendi eu era super tímida, tá? Eu não gostava de falar, eu ficava tensa, a mão suava, só de pensar em falar em público. Quando eu fui dar minha primeira palestra na DEAN, eu fiquei super nervosa, eu ficava observando a delegada Nadine falar e tentando aprender aquela maneira, porque ela sempre teve muita naturalidade, sempre falou muito bem. E, gente, daí as pessoas me olham hoje e dizem, nossa, tu tem o dom da oratória, como tu fala bem. Eu disse, não tenho o dom da oratória, não, sou esforçada. Eu mal conseguia me colocar, muito menos falar em público. Mas quando a gente também
tem esse domínio da matéria, e como eu disse, eu me apaixonei muito pela violência doméstica, pela VD, como a gente chama, isso acaba fluindo de uma maneira muito natural. E da VD, né, para o mundo. Aí eu comecei a ir para outras áreas, tipos vulneráveis, eu trabalhei na Brasília, eu trabalhei na Secretaria de Segurança Pública, trabalhei depois de janeiro, tive oportunidades muito bacanas na minha vida, que me agregaram muito, não só enquanto delegada, enquanto profissional, mas enquanto pessoa. Desde que cheguei na DEAN em 2009, eu acredito, aposto e tenho trabalhado com a lógica da prevenção, né, da prevenção social à violência, da prevenção primária. Eu gosto bastante, por isso as palestras, elas vêm muito a casar com esse foco que a Polícia Civil tem, de não ser somente uma polícia, claro que é a nossa atividade sim, né, da repressão policial, da persecução penal, mas a gente apostar realmente em trabalhar, e é uma tônica de todas as delegacias especializadas que atendem e acolhem grupos vulneráveis. Nós temos o departamento na Polícia Civil, que é o Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis. A gente tem essa, tanto na nossa ótica, mas também na nossa própria portaria, na nossa própria atribuição de trabalhar com a prevenção. Não tem como dissociar. Trabalhar com prevenção é muito mais barato e muito mais eficaz que trabalhar com repressão. E o que a gente quer, até porque estamos trabalhando com grupos vulneráveis, é realmente poder inibir essas violências e promover essa transformação cultural. A gente está falando, seja da intolerância, da violência de gênero, né, quaisquer dessas violências que dizem respeito à diversidade e às diferenças, a gente está falando realmente de questões culturais, né, de questões estruturais, de questões transgeracionais, e que a gente pode ensinar, muitas vezes trabalhar aí com a educação e com a reeducação, ensinando práticas, rompendo aí paradigmas e dinâmicas de violência que são muitas vezes perpetuadas, né, reproduzidas como algo absolutamente normal, natural, quando na verdade não é. É um sofrimento aprendido, né, é uma violência ensinada e que vai passando de geração para geração. A sua atuação, seu trabalho durante a Copa do Mundo de 2014, que a senhora também estava auxiliando, né? Isso. Desculpe, deu uma trancada. A senhora está perto do roteador? Tô. A senhora está perto? Trancou muito? Tá. Está dando uma trancadinha de vez em quando. Mas então, se der um delay, é porque deu uma trancadinha. Mas a senhora atuou também durante a Copa do Mundo, né? Esteve auxiliando. Como é que foi esse trabalho durante esse evento que foi, se não o segundo maior ou o maior, porque depois tiveram as Olimpíadas, né? Então, a Copa do Mundo. Como é que é trabalhar num evento dessa grandiosidade? Na verdade, foi uma experiência fantástica, né? A gente teve ali, foi um dos primeiros grandes eventos, né? Teve uma Copa 2013 ali, Copa das Confederações, se eu não me engano. Isso. Também, grande evento que foi no mundo. A criação recente ali da SESD, que era uma secretaria extraordinária. Sim, agora sim. Uhum. Um ano antes, a Secretaria Extraordinária de Grandes Eventos, ficar sediada em Brasília, no prédio lá da Polícia Rodoviária Federal, da PRF, e a gente, então, sediou. A minha função dentro daquela estrutura da SESD era a parte toda de controle, né? Eu trabalhei dentro de uma parte de controle interno, né? Não externo, mas interno, de todos aqueles bens adquiridos pela SESD para os jogos, para que a gente pudesse realizar com segurança, com qualidade, né, com todo o controle necessário, os jogos. Oi. Deu uma trancada. Deu uma trancada na última parte. Sim. Estou fazendo no celular. E então foi essa experiência, era uma experiência de policiais de todo o Rio, né? Então a gente tinha realmente troca de experiências e de expertises de todos os estados, de várias forças de segurança, né? Coordenado as Olimpíadas.
né? Porque realmente ela tinha essa finalidade específica de promover esses dois eventos. E eu já tinha trabalhado nos Jogos Pan-Americanos em 2007, que eu acho que aí sim, dentro da Senasc, foi a primeira experiência que a gente teve, que também os eventos foram um sucesso absoluto, tanto da gente falando da estrutura da organização, das ocorrências e incidentes que a gente teve, e realmente essa ideia de integração policial, né? Acho que é um aprendizado sem igual, e fora que a gente fica com esses contatos e podendo depois ir reproduzindo, trazendo boas práticas de vários estados para contribuir de fato com a segurança. Verdade. Não, bom, ter os Jogos Pan-Americanos, aí a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, né, e depois, ali as Olimpíadas. Então, são grandes eventos que realmente essa integração das forças de segurança, de modo geral, me parece que foi bastante salutar, principalmente por essas práticas, né? Aliar experiências de vários profissionais. E aí, então, a senhora chega na Delegacia Especializada de Combate à Intolerância. Para aqueles que estão nos assistindo e que, eventualmente, como a gente tem aqui por premissa, né, que é o Descomplica Direito, o que seria a intolerância que é combatida, né? Quais são os crimes, enfim, que essa delegacia especificamente investiga, né, e que recebe ocorrências daquelas pessoas que se sentiram vítimas de algum ato? Bom, as pessoas questionam muito o que significa e por que da escolha desse termo intolerância. Esse termo foi cunhado pela Unesco, se eu não me engano, em 2005, quando foi feito um grande encontro sobre todos os crimes de ódio, e justamente escolheu essa tecnologia que a nossa polícia, a Polícia Civil, adotou. É uma delegacia que foi inaugurada há quase 3 anos, em plena pandemia, em 10 de dezembro de 2020, a gente inaugurou essa delegacia, inaugurada pela delegada Andréia Matos, né, que nos deixou prematuramente neste ano. Ela foi uma delegacia idealizada, montada, programada pela delegada Andréia. Foi todo um movimento que ela fez junto à chefia de polícia na época. Somos a 9ª delegacia especializada do país, mas somos hoje uma grande referência nacional, não só pelo trabalho, pelo espaço acolhedor que a gente tem uma estrutura e um layout diferenciado e um trabalho realmente de excelência ali, realizado pela delegada Andréia e sua equipe. Agora, minha equipe, né? A equipe toda ficou, se manteve. Então, muito feliz também por ter, como eu falei, recebido esse convite da chefia de polícia. Em abril deste ano, a delegada Andréia nos deixa, e em maio, pouco mais de um mês depois, o chefe me chama e me convida para compor ali e assumir a titularidade da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, cumulando com a Divisão de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância do Estado do Rio Grande do Sul. A nossa delegacia ela tem uma atribuição no município de Porto Alegre, apenas, mas dentro da divisão a gente tem uma atribuição estadual. A divisão não tem uma função investigativa, né, mas tem uma função de apoio técnico e operacional para as demais delegacias especializadas. A gente tem outra em Santa Maria, com a mesma atribuição, e também as demais delegacias, para que a gente possa, de fato, qualificar, uniformizar e dar um suporte a esse atendimento a todos os grupos sociais que a gente protege. Quais são eles? Aqueles que estão na lei de racismo. A gente trabalha, basicamente, com a lei de racismo, então todos os grupos sociais, ali, minorias sociais ali descritas no artigo 1º, né? Preconceito, raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. E esse é o nosso público-alvo. Para esse já tabulado e expressamente elencado na lei de racismo, as pessoas com deficiência, porque está previsto no crime de injúria discriminatória ou injúria qualificada lá do Código Penal, artigo 140, parágrafo 3º, e por decisão do STF, desde 2019, né, se aplica analonicamente também a lei de racismo a toda a população LGBT, tá? LGBTQIAPN+. Então, também é um público que a gente tutela, né? Atende, faz todo o procedimento policial, faz encaminhamentos dentro da rede e tudo que for necessário realmente, não só, como eu falei, a repressão, a responsabilização criminal, mas também a tentar minimizar aí os traumas, muitas vezes já o adoecimento psíquico ou o sofrimento advindo dessas violências.
E qual a demanda que se tem hoje na delegacia? Tem alguns dados, estatística das demandas desde que a senhora assumiu essa delegacia? Nós temos assim, na verdade a gente tem um aumento, a gente tem crescido aí o número de ocorrências policiais ano a ano. Os nossos registros de ocorrência, a classificação de ocorrência dos nossos crimes, ela nasce na Polícia Civil a partir de maio de 2021. Então, antes não tinha o crime, a classificação de ocorrência, por exemplo, preconceito raça-cor, preconceito religião, preconceito procedência nacional, homofobia, transfobia, todas essas tipologias, essas classificações de ocorrência, hoje a gente já tem. Antes nós não tínhamos. Então, claro que as nossas ocorrências e estatísticas também foram se qualificando para que a gente possa chegar mais de um dado mais preciso, mais diagnóstico, mais real, que possa nos amparar e nos auxiliar também, né, nas políticas afirmativas e nas ações e estratégias de prevenção e combate a essas violências. Mas o que a gente tem, para ser bem clara, é que, na verdade, a grande maioria das nossas ocorrências, quase 60% das nossas ocorrências policiais, elas versam sobre preconceito raça-cor. Então, a categoria social mais atingida, ou que mais denuncia as ocorrências mais presentes, né, e onde mais da maioria, elas dizem respeito ao racismo, cor da pele, população negra. Segundo lugar, a gente tem já a população LGBT, a comunidade LGBTQIAPN+, que também nós estamos tendo um número bem crescente de ocorrências, né? Cada ano ela dá um salto, ela começou ali com 3%, 6%, já está em 7%, né? Agora está em 21% das nossas ocorrências, e o preconceito em razão da religião ou a intolerância religiosa também aparece bastante, o que a gente tem nominado já, não só de intolerância religiosa, mas de racismo religioso. Por quê? Não só porque está previsto na lei de racismo, mas porque a gente vê que as religiões mais atacadas, eu imagino que todos tenham essa sensação, né? Para além dos dados estatísticos, acho que todos sentimos que são as religiões de matriz africana. Então a gente sabe que, de novo, aqui, o que está sendo atacado não é só a religiosidade, mas sim a crença da população negra, a religiosidade dos povos de matriz africana. Então, de novo, aqui o racismo cor da pele, ele acaba também se fazendo muito presente e sendo aquilo que mais estimula o preconceito da matriz africana. Isso eu ia lhe perguntar exatamente esse ponto, porque se percebe, se sente empiricamente que tem, né, alguma situação que tenha ocorrido assim, de maneira mais enfática nesse ano, de racismo religioso que tenha sido enfrentado pela delegacia? Nossa, são muitos. Inclusive, a gente está fomos um grupo de trabalho na Secretaria de Segurança Pública, envolvendo também e principalmente a Brigada Militar, por conta das abordagens, né, em terreiros e casas de religião, preocupados com uma grande incidência e já num nível muito assim, grave de perseguições, muitas vezes de disparar tiros, né, disparo de arma de fogo em frente dessas casas, colocar fogo em objetos sagrados e religiosos. Então, a gente tem tido uma incidência e também uma gravidade maior desses casos. A gente tem, inclusive no litoral norte, a gente tem alguns casos que têm chegado ao nosso conhecimento, e isso de maneira reiterada, né? Muitas vezes já gerando não só, como eu falei, aquela difusão de ódio, aquela religiosidade, aquela crença, mas muitas vezes já colocando em risco a vida não só dos pais e mães de santo, iás, babalorixás, mas também dos próprios filhos de santo que frequentam essas casas. Então, a gente, como eu falei, a gente está bem preocupado, tentando traçar, e agora a gente está também compondo um grupo nacional. Eu sou o ponto focal aqui do Estado, do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis, tentando também ver alguns pontos de isso para todos esses grupos, mas também pensando nas terreiras, né, nas de religião de matriz africana, por conta dos ataques que tem sofrido, e tem pais de santo, mães de santo, que sofrem violência há 10, 12 anos, né, e nada acontece ou não se resolve. Então, tem trabalhado também, muitas vezes, com a mediação, com o projeto Mediar, né? Trabalhando também com a prevenção, como eu falei, tentando fazer algumas conversas dentro dos municípios para tentar articular
alguma política do próprio município em relação a isso, preocupados realmente que a gente possa, de alguma maneira, fazer frente a essa violência e não só trabalhar com a responsabilização criminal. Esse é um ponto interessante até que eu ia perguntar. A atuação, assim, didática, a atuação prevencionista por parte da delegacia, se as pessoas tiver, né, tendo interesse nisso, como que procuram a delegacia para que seja a senhora, seja os agentes, possam repassar isso, fazer uma conversa, né, franca a respeito da prevenção a esses crimes? Eu vou divulgar aqui já, bom, a maioria, quase todo mundo tem meu WhatsApp. Hoje no estado é todo mundo me procurando, porque eu não sei como é que conseguem, mas assim, eu estou sempre aberta, o meu WhatsApp, o meu telefone particular é o mesmo que eu uso, né, para o trabalho, eu só tenho esse número. E o meu e-mail, que eu tenho difundido sempre nas palestras, é o meu e-mail, pode me procurar, tatiana-bastos@pc.rs.gov.br, né? A gente faz esses agendamentos, muitas vezes a gente participa de audiências públicas, né, também tentando tensionar a rede local, a rede do município. Isso a gente tem feito não só com a questão dos povos de matriz africana, mas também com a população LGBT. Eu estive recentemente em Santa Cruz do Sul. A gente tem rodado bastante, tentado, de alguma maneira, envolver outros atores que são, na verdade, os mais importantes sob a ótica da prevenção e da proteção, a própria rede de proteção, para que a gente possa, como eu falei, para além da atuação da polícia judiciária, realmente inibir e prevenir essas práticas de violência e despertar, né, de alguma maneira, costuma dizer, e é o nosso hashtag das nossas cartilhas, que é o conhecimento transforma. Hashtag o conhecimento transforma. Então, conhecimento, levando informação, desmistificando algumas coisas, desconstruindo alguns padrões, alguns estereótipos, a gente consegue, muitas vezes, né, levando somente por levar esse conhecimento, educando a população, fazendo a educação continuada aí da população, em vários ambientes, não estou falando só de escolas e da academia, mas a gente pode ir para empresas, a gente pode ir para vários locais, né, para que a gente possa, de fato, diminuir esses dados tão alarmantes e essa violência que gera tanto trauma e tanto dor, é tão humilhante. A gente tem níveis de adoecimento psíquicos muito intensos dessa população. A gente tem um público, principalmente não dê bola. Principalmente a população negra e a população trans, que acaba vindo com nível de adoecimento maior, muitas vezes já com ideação suicida, tentativa de suicídio, enfim. Realmente uma situação bem crítica. Delegada, esse acolhimento, por exemplo, né, no caso das pessoas trans, teve algum caso que a senhora se deparou, por exemplo, nesse ano que a senhora está já, né, na atuação dessa delegacia, que assim, talvez até tenha lhe surpreendido porque não imaginava que acontecesse exatamente daquela forma? Teve algum caso, assim, nesse sentido? Na verdade, os casos, eles são muito parecidos, né? O que mais aparece é a questão no ambiente de trabalho, né? Muitas vezes, esses ataques, muitas vezes perde o trabalho, poder estar no espaço, perseguições por conta de vizinhos, isso é o que mais tem aparecido, e aí sim isso tem gerado um nível de conhecimento muito intenso, porque a pessoa mora naquele lugar, ela não quer naquele lugar, e muitas vezes ela tem essa intolerância por parte de um vizinho, que está com outro, e já gerou um problema maior. Para esses casos de vizinhos tem sido muito útil a prática da mediação, né, do programa Mediar, para que a gente possa fazer com que as partes juntas cheguem a um consenso, uma resolução pacífica daquele conflito, um se colocando no lugar do outro, e não entender, tendo um olhar, né, para com o outro. Mas nos condomínios e entre vizinhos tem sido aquilo que tem gerado mais incidência de trauma. E, claro, aquelas aí mais jovens, geralmente, que são expulsas de casa, muitas vezes ficam sem residência, muitas acabam tendo que se prostituir, porque realmente há uma intolerância quando finalmente se afirmam, né, ou se reconhecem dessa forma, revelam isso para os familiares, ou até muitas vezes para o seu companheiro, marido, mulher, né, revelam, acabam sendo expulsos e ficam realmente extremamente vulneráveis ou mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, né, do ponto de vista social, realmente precisando do enfrentamento em rede, do encaminhamento em rede, porque, como eu falei, não tem nem onde morar, muitas vezes, e acaba
recursos, né, para muitas vezes de baixa renda, para poder sobreviver àquela violência. Esse suporte operacional, até a pessoa tinha mandado umas perguntas ali na caixinha, esse suporte operacional, se eventualmente uma ocorrência é realizada e que verse sobre essa temática, ela é encaminhada para a delegacia especializada ou ela se mantém nessa delegacia originária e aí dá o suporte para a investigação, enfim, para como conduz. Como é que funciona? Se for em Porto Alegre, tá? Porto Alegre, a nossa atribuição é só Porto Alegre. Então, em Porto Alegre, a pessoa pode procurar qualquer delegacia, pode fazer pela delegacia online, pela DOL, tem a DOL Diversidade que faz, recebe todo esse tipo de ocorrência, sendo que a gente sempre recomenda que, se possível, faça na nossa delegacia de forma presencial, tá? Por quê? Porque é outro atendimento, né? A gente vai fazer todas as perguntas necessárias, evitando ter que revitimizar ou trazer novamente aquela pessoa à delegacia, quando vê um plantonista ouve num órgão e a gente tem que chamar e ela tem que contar toda aquela história de novo. Muitas vezes a gente tem câmeras para buscar, que é o maior prejuízo que a gente tem. Quando chega para a gente vindo de outra delegacia, muitas vezes já se perdeu, já não consigo mais ter tempo hábil, todos sabem que as câmeras têm um tempo, né, de armazenamento. E fora todo esse atendimento e encaminhamento para a rede. A gente tem atendimento psicológico, tá? Temos uma psicóloga voluntária que trabalha conosco, faz atendimentos online e também por agendamento presencial. Então, sempre é bom que faça na DPCI. Se fizer em outro órgão, vão mandar para a gente, se for em Porto Alegre. Se for na DOL, vão mandar para a gente. Se for no resto do estado, eu tenho recebido muita coisa assim, até por e-mail, nós não temos atribuição para investigar fora do município de Porto Alegre. A atribuição que eu falei da divisão é uma atribuição de apoio de suporte técnico operacional. Vamos dizer que estamos tendo uma grande resistência, uma dificuldade com a Polícia Civil local, né? Não conseguiu acesso muitas vezes ao colega que quer conversar, a gente pode tentar, nós não temos nenhuma ingerência, como eu falei, administrativa, nem investigativa, o trabalho é do colega, é do delegado ou da delegada que trabalha naquele município, mas é claro que a gente pode dar um suporte. E isso a gente tem feito, tá? A gente manda e-mail muitas vezes, troca uma ideia com o colega, se coloca à disposição, muitas vezes o colega carece de algum material, também algum protocolo que a gente possa auxiliar, faz audiências públicas conjuntas, isso a gente pode auxiliar, tá? Mas a investigação, a nossa atribuição é somente para Porto Alegre. E tem alguma estatística de número de ocorrências diária ou semanal a respeito desses crimes de intolerância? A gente não está autorizada a divulgar estatísticas, porque as estatísticas são feitas pela Secretaria de Segurança Pública, tá? E aí eu falaria... O que eu posso falar é isso. Houve um aumento considerável, o que para a gente é positivo, porque a gente vê diminuição da subnotificação, dado em termos de percentagem, né, que quase 60% passa cor, mas na minha delegacia eu tenho uma média de 5, 6 ocorrências por dia, tá? Isso eu posso dizer, claro que versar sobre diversas pautas diferentes, a gente acaba atendendo não só a nossa atribuição, mas muitas vezes outras demandas chegam à nossa porta. Normalmente ali a gente está no quarto distrito, é um público bem vulnerável, tem população de rua, né? Tem gente que está passando, trabalhando, quer chegar, quer fazer um BO, a gente faz. Então, nesses 5, 6 que eu estou falando, pode ter coisa que não é intolerância. Claro. Então, como eu disse, é sempre bom pegar na secretaria, via Observatório da Segurança Pública, ou quem tiver interesse, gente, pode solicitar de planco dentro da lei, de todo o regramento da Lei de Acesso à Informação, eles vão fornecer, sempre com aquele recorte que a pessoa, né, ou a instituição que está solicitando propõe. Então, sempre é bom delimitar o que quer, qual é o tipo, qual é o período, né, para qual finalidade, até para ver se vai se autorizar ou não. São dados, alguns dados são públicos, mas alguns outros dados podem ser sigilosos. Então, é uma análise que a de Planco vai fazer. Até a gente, quando precisa de uma palestra, para um evento, a gente também pede para de Planco. A gente não usa os nossos dados, porque os nossos dados são dados feitos manualmente, né? Não são tabulados por um sistema próprio, são dados somente da nossa delegacia. Sejam todos, porque como a gente acabou de falar, pode fazer qualquer delegacia. Aí eu vou lá forneço da minha, mas quando eu faço 5, eu 10. Ou eu fiz 5, 3 não eram intolerantes. Então, é sempre bom pegar o dado oficial.
Ah, mas para vocês terem uma ideia, é mais... Sim. Tá com... É isso que é... A gente tem Desculpe em torno de que trancou. procedimentos, tá? Ah, Temos algo de 1.700 procedimentos em andamento. Em torno, não tenho certeza, não estou com dado aqui, mas é mais ou menos carga. Mas mesmo assim, né, é um número alto, porque a senhora mencionou um ponto muito importante. Ainda há muita subnotificação. São cifras ocultas que não retratam exatamente, muitas vezes, o que se vive. Né? Então, às vezes a pessoa acaba ficando amedrontada, eu não vou lá, não vou ser bem recebido. Mas, na verdade, não é isso. E justamente essa conversa com a doutora Tatiana é para mostrar que também tem esse lado de acolhimento. Principalmente, o acolhimento da pessoa que ela não venha a sofrer novamente uma violência aí por parte do Estado. Então, todo esse cuidado por parte de uma delegacia especializada para que você que eventualmente tenha sentido de determinada forma, tenha sentido o seu direito violado, procure, né, a porta de entrada à delegacia de polícia para que também haja estatística, para que consigam entender também o que falta de políticas públicas, eventualmente, né, para que não fique só a cargo da polícia, porque quando chega na polícia é um outro viés, é um outro problema, né? Então, é muito importante isso. Queria lhe perguntar se tem alguma ideia de fazer uma cartilha para a população, ou se já existe uma cartilha e como que o pessoal pode ter acesso? Nós já temos várias cartilhas produzidas, né? Claro que a gente não está difundindo mais porque a gente acabou ficando praticamente sem nenhuma cópia, a gente tem um exemplar apenas. Sério? Mas a gente está refazendo todas, vamos lançar agora no Dia da Consciência Negra a cartilha sobre a desigualdade racial, uma cartilha em parceria com a OAB, que tem QR Code, então qualquer pessoa vai poder acessar e tê-la, né, armazenada com esse QR Code. E estamos também preparando para lançamento ainda esse ano uma cartilha de rede. É uma cartilha que vai apresentar brevemente, de forma conceitual e teórica, o que a gente trabalha, a nossa atribuição e mais ou menos quais são os grupos sociais que a gente tutela ali na delegacia. E o mais importante, que é elencar lá toda a rede de proteção, todos os serviços e equipamentos que podem auxiliar esse público no enfrentamento dessas violências e dessas violações de direito. Deve ser lançado dia 12 de dezembro, essa, e a outra dia 14 de dezembro, no dia que a gente tem o Seminário da Consciência Negra, que na verdade é um seminário da diversidade, né? Por isso que ele está ali na Semana dos Direitos Humanos. É o primeiro seminário da polícia da diversidade, mas, claro, por estarmos ali saindo do Novembro Negro com alusão ao mês da consciência negra, tá? Então, também é importante a gente poder compartilhar essas informações. Essas lives são muito positivas porque a gente tem esse caráter informativo, né, Martinez? Poder levar conhecimento. Sim. Aí, exato. E a gente à disposição depois para difundir aí para o município, por teu intermédio, também essas cartilhas. A gente tem de todas as áreas. Só que, como eu falei, a gente tem as outras, não tem impressa, mas a gente pode mandar em arquivo, se alguém tiver o interesse de trabalhar com elas e de até poder, de alguma maneira, imprimir, tiver alguma verba local, algum recurso, a gente pode fornecer essas cartilhas. Muito bom. Da pessoa com deficiência, da população LGBT, da desigualdade social, todas essas a gente tem, tá? Só que algumas a gente precisa, por isso que eu falei, relançar. Porque a lei de racismo, por exemplo, teve alteração esse ano. Então, nós precisamos refazer, né? Injúria racial, ela é comparada hoje a todos os crimes de racismo, ela está dentro da lei de racismo, uma alteração de janeiro deste ano, essa cartilha já vai estar toda atualizada. E a cartilha de rede vai ser extremamente interessante, tá? A gente depois vai poder também, vai ter QR Code, todos terão acesso. E também podem utilizar depois de modelo, de parâmetro, até para poder produzir nos seus municípios, atualizando como a rede local, né? E vai estar disponível no site da Polícia Civil, da OAB também, porque tem essa parceria, né, de produção. Onde é que estará disponível lá em dezembro? Tá, possivelmente, eu não tenho essa confirmação ainda, isso depende de uma aprovação da chefia. Isso, mas possivelmente sim terá, até porque, como eu disse, não é só disponibilizar as lâminas, a gente pode ter o QR Code, então fica muito fácil, né? Inclusive pela qualidade, fazer print de
lâmina não fica a mesma qualidade, se alguém quiser fazer uma impressão depois, não vai conseguir manter aquela qualidade. Então, a gente deve disponibilizar a cartilha, né? Ela, esteticamente, ela ali com fotografias, né? Imagens das páginas e possivelmente com o QR Code disponível no site oficial da Polícia Civil. Mas, como eu disse, ainda depende da aprovação da chefia. Aprovação. Eu acredito que não teremos problema, mas a decisão compete à nossa chefia, tá? Então, em dezembro, Vou fazer um apelo já. Delegado Fernando Sodré, aprove, aprove esse projeto, porque, bom, não duvido que o delegado aprovará. Já participou de evento aqui na OAB também, aqui em Tramandaí, falou muito bem, assim, um conhecimento largo sobre racismo estrutural. Então, delegado, aprove. Tá? Mas fora a brincadeira, então, isso é importante ter esse material para que a população e outras pessoas também, sejam do direito ou não, mas que não têm essa temática como uma atribuição, como profissional exatamente, mas consigam entender. Isso é muito importante. É um outro papel, um outro viés aí da Polícia Civil Gaúcha. Delegada Tatiana, eu quero lhe agradecer pela nossa conversa e com certeza fica o convite para uma outra oportunidade, já aí tendo esse material lançado, aí a gente vai divulgar aqui, mas eu gostaria que a senhora deixasse suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer mais uma vez, né? Não só a ti, Martinez, não só a tua equipe aí, mas a todos que estão nos assistindo, todos estão conosco, né? Dizer que é um prazer muito grande. A gente sempre estimula, em todas as minhas falas, eu sempre estimulo muito que procurem ajuda o quanto antes, que denunciem as violências, seja por qualquer canal de comunicação que a gente tem, porque além desses canais que a gente já falou, que são as delegacias e a própria delegacia online, a gente também tem o Disque Denúncia, a gente tem alguns telefones, que é o Disque 180, né, a Central Nacional de Atendimento à Mulher, muitas vezes contra mulheres trans, né, mulheres lésbicas, mulheres LGBT. A gente tem o Disque 100, também vem muita denúncia para a gente, principalmente de pessoas com deficiência. E a gente tem o WhatsApp da Polícia Civil, que é o telefone 51-98-444-0606. Né? Esse é um canal de comunicação que é só textual, é só para escrever mensagem, não é para não é um canal de urgência. Mas pode também ali encaminhar. Às vezes me perguntam se eu posso, eu presenciei, eu soube, eu vi uma violência, um preconceito, eu posso denunciar? Não só pode, como deve. É um dever de todos nós enquanto sociedade. Então, a gente costuma dizer que a vítima é a pessoa que tem maior dificuldade de denunciar. Até pelo nível, como eu falei, né? É difícil tomar decisão, é difícil chegar a uma delegacia, é difícil muitas vezes expor coisas tão íntimas da sua vida, a sua orientação sexual, ou aquela violência, aquela humilhação que sofreu em razão da cor da sua pele. São coisas realmente muito íntimas e muito dolorosas. Então, sim, todos podem denunciar por todos esses canais que eu falei. Aqueles disques e o WhatsApp garante o anonimato, mesmo que tenha ali o telefone, né? No caso do WhatsApp do denunciante, ele não chega ao nosso conhecimento, então realmente se preserva o anonimato do denunciante, isso será apurado com o mesmo cuidado do que uma ocorrência policial. Então, a denúncia é extremamente importante, não só para responsabilização criminal, mas para gerar estatística. É o que eu acho que o Martinez falou agora. Importante, verdade. E sem verdade. Estatística, a gente não tem um embasamento correto, a gente não tem um diagnóstico preciso para traçar políticas públicas, né, e ações afirmativas que possam desnaturalizar e promover, de fato, né, essa igualdade, essa isonomia que a gente tanto busca. E eu me despeço aqui com uma frase do Nelson Mandela, que está na parede da nossa delegacia, que eu gosto muito, que eu uso há mais de 10 anos nas minhas palestras, que diz o seguinte: ninguém nasce odiando o outro pela cor da sua pele, pela sua origem ou pela sua religião. Nós somos ensinados a odiar. E se podemos aprender a odiar, também podemos ser ensinados a amar. Então, né? Mais amor, mais respeito, mais tolerância, mais solidariedade para com o outro, mais empatia para com o outro. Não precisamos gostar, nem aprovar e nem aceitar o que o outro faz ou pensa. Mas a gente precisa, sim, respeitar, né? Tolerar, para que a gente possa viver numa sociedade mais justa, né? E promover a paz social. Muito obrigada. Tá? A delegacia está à disposição, a nossa divisão também, né? Falo aqui
no nome da delegacia, mas também da divisão e do nosso Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis. E uma satisfação muito ter estado aí com vocês nessa sexta-feira. Novamente, muito obrigado. Muito obrigado também a todos que nos assistiram, que vão nos assistir posteriormente. E agora eu vou passar alguns recados aqui antes da gente encerrar. Então, pessoal, essa live estará disponível lá no canal do YouTube, @DescomplicaDireito01. Se tu não é inscrito ainda, te inscreve, tá? Também nos sigam aqui no @DescomplicaDireito01 no Instagram. Tem no formato podcast lá no Spotify, tem o grupo do Telegram, tem o grupo do WhatsApp. Então, participem, comentem e compartilhem, porque a participação de todos e todas é de extrema relevância. Obrigado, Tatiana. Obrigada. Forte abraço à senhora e até mais. Até mais. Ótimo final de semana a todos.
Olá, tudo bom? Estão me ouvindo? Tudo certo. Tudo. Só colocar aqui. Eu faço para melhor a imagem. Aí. Tá bom? Me ouve? Claro, estou ouvindo bem. Tudo certo. Vamos lá, então. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem for nos assistir posteriormente, lembrando que essa live também estará depois lá no YouTube. Hoje vamos conversar com a delegada de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, Tatiana Bastos, a quem eu agradeço imensamente por ter aceito o convite para a gente conversar sobre esse importante tema. Então, antes da gente iniciar, eu vou apresentar a delegada Tatiana. Delegada Tatiana Bastos, que é delegada de Polícia Civil, atualmente diretora da Divisão de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância e titular da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal pelo IDC, especialista em Gestão e Monitoramento de Políticas de Segurança Pública pela URGS, docente da Acadepol, Academia da Polícia Civil, do curso preparatório para concursos CPC, do SEDAX, do Andresan Cursos para Concursos e do CEISC, autora de obras jurídicas. Delegada Tatiana, é uma honra tê-la conosco hoje. A honra é toda minha. Boa noite, então, a todos que nos assistem aí ao vivo, todos que nos dão a honra aí da sua presença. Bom dia, boa tarde, aqueles que assistirão depois na gravação. Um prazer estar contigo mais uma vez, Martinez. Obrigada pelo convite. Né? Já temos aí alguma história, alguma parceria aí, do tempo que eu trabalhava lá na DEAN, lá na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. Então, parabéns pelo trabalho que vocês desempenham aí no litoral norte gaúcho, parabéns, né, pela sua dedicação e pela iniciativa de promover essa live, para que a gente possa promover também compartilhar um pouco do nosso trabalho, do trabalho da Polícia Civil Gaúcha, de enfrentamento aos crimes de ódio, né, dos crimes de intolerância. Delegada, me diga uma coisa. Eu sempre pergunto ao pessoal que a gente conversa aqui o que motivou aquela determinada pessoa a escolher o direito como estudo, né, e como uma ferramenta de trabalho. Então, o que lhe motivou a cursar o direito? Bom, na verdade, eu já cursei Direito, Martinez, para fazer concurso para a polícia. Na época, eu queria fazer concurso para a Polícia Federal. Os meus pais são policiais federais, meu pai é delegado de polícia, ainda nativa, em Caxias do Sul, e a minha mãe é papiloscopista federal, já aposentada. Então, eu me criei dentro de uma delegacia, na verdade, dentro da superintendência da Polícia Federal, da Regional de Porto Alegre, né? Quando eu tinha 6 anos e comecei a ir para o primeiro ano, na época, a primeira série, eu ficava toda manhã com os meus pais na superintendência, tarde eu ia para a escola. E ali eu comecei já a conviver de mais próxima, né, de maneira mais próxima com a atividade policial. Meu pai era do núcleo operacional, algo parecido com o nosso setor de investigação da Polícia Civil, cumprindo ordens judiciais, fazendo as investigações, né, as análises que na época estavam iniciando, as análises das interceptações telefônicas. Então, eu comecei a me encantar por aquele universo. Ainda hoje, a velha guarda assim, da Polícia Federal, como eu chamo, e alguns ainda estão na ativa, todos me conhecem, todos vibram muito comigo, até por eu ter conseguido alcançar esse propósito. E acabei fazendo um curso de Direito, me formei em 2002, e em 2002 saiu o concurso para a Polícia Civil Gaúcha. E aí eu fiz o curso, passei, eu vi que aqui estão nos assistindo alguns colegas de turma, pelo menos eu vi que entraram aqui, Eduardo Hartz, meu colega de turma, a Márcia Bernini, uma amigona, também colega, e eu nesse ano passei o concurso, eu passei nesse concurso e acabei me apaixonando, né, me encontrando na Polícia Civil. Logo em seguida saiu o concurso para a Polícia Federal, inclusive no mesmo ano de 2002, mas aí eu já tinha sido picada pela mosquinha azul, né, bebido essa cachaça, como a gente brinca, que é e realmente a gente acaba se apaixonando muito mais do que a gente espera, a gente encontra aqui nessa casa, e estou muito feliz, muito satisfeita. Vou fazer agora 20 anos de polícia no ano que vem,
e realmente estou cada vez mais empolgada e mais feliz por essas oportunidades que a polícia tem me dado, né? De conhecer, de trabalhar em diversas áreas, agora com esse presente que é trabalhar com os crimes de ódio. Claro que é um trabalho extremamente tenso, difícil, a gente tem que vencer muitas resistências dentro do sistema como um todo, inclusive do sistema de justiça, né, para lidar e trabalhar com essas temáticas, mas é algo realmente que a gente faz com muito amor, com muita dedicação, não só eu, mas toda a minha equipe lá da DPCI, da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância. E na época da faculdade, a senhora tinha aproximação com alguma outra disciplina, alguma outra matéria, que além de direito penal e processo penal? Bom, eu sempre fui mais apaixonada por direito penal e o processo penal. Mas eu costumo dizer que na faculdade eu tive o direito civil tão bem ministrado, com professores tão maravilhosos, que eu acabei também gostando e me identificando bastante com o direito civil num primeiro momento. O direito penal entrou mais adiante, né? Mas aí quando eu comecei a me preparar para fazer o meu trabalho de conclusão, o meu TCC, que na época eu escolhi a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico para fazer o meu trabalho de conclusão. Ali eu comecei realmente a mergulhar no direito penal, a aprender realmente muito mais que aquilo que era o mero conteúdo ministrado na faculdade, e acho que dali já não teve mais volta. Já fiz a prova da OAB, quando eu prestei a prova da OAB, eu já fiz a área de direito penal e processual penal, e claro, acabei não fazendo depois, não tirando, não me inscrevendo na OAB, embora eu tenha certidão de aprovação, porque eu logo passei num concurso público. Na verdade, eu já tinha passado, fui chamada logo em seguida que acabou a faculdade, que foi para oficial escrevente. Então, antes eu entrei e trabalhei no Fórum de Garibaldi, foi meu início, assim, no serviço público, lá em 2003, e logo em seguida já fui chamada para delegada de polícia, iniciei meu trabalho na cidade, município de Bom Princípio, que não poderia ser o melhor presságio, né? Um bom município, uma cidade bem pequenininha, que me acolheu com muito carinho, com muito amor. Eu tinha só 2 policiais na época, mais velhos que meu pai, né? Eu era uma menina na época. O Vieira e o Viegas, que eu tenho um carinho enorme por eles. E eles me acolheram e me ensinaram a ser polícia e a fazer polícia na prática. E me diga uma coisa, como é que foi essa preparação? Bom, a senhora informou, né, teve um cargo anterior e daí logo depois já virou, né, delegada de polícia. Como é que foi essa preparação para o concurso da Polícia Civil? Bom, eu me preparei para o concurso da Polícia Civil. Na verdade, eu estava me preparando já para outros concursos públicos. Eu já tinha passado nesse outro concurso que é de nível médio. Então, 2 anos antes eu já tinha passado para oficial escrevente. Quando eu me preparei na cidade de Caxias do Sul, na época, e logo em seguida assumi lá em Garibaldi para oficial escrevente. E durante esses 8 meses que eu estudei praticamente full time, né? Eu estudava da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir, sábado, domingo, feriado. Eu sempre conto que na época eu tinha um namorado, eu acabei o namoro, porque eu não tinha mais nada. Total. Foco total. Eu estudei só em casa. Eu não cheguei a fazer nenhum curso preparatório. Meu pai me deu todo o apoio. Eu fui morar na casa do meu pai. Estava em Porto Alegre, e aí terminei a faculdade. Estágio, acabou tudo, eu fui morar na casa do meu pai. Eu já tinha o meu filho mais velho na época, o Dudu, que foi morar com a minha mãe em Fortaleza para eu poder estudar, olha só. Então eu não tinha chance de não passar, era passar ou passar. Quando eu comecei me inscrevi no concurso da Polícia Civil, eu disse, esse é o meu concurso. Eram 50 vagas e podiam ser 2. Eu disse, uma é minha, né? Eu só preciso de uma, ela é minha. E realmente era assim que eu pensava na época, tá? Pode parecer pretensioso. Foi assim de cabeça desse concurso e realmente me preparei bastante. Me preparei de que forma? Eu ia na UX, eu pegava, tinha o cartãozinho da biblioteca, né? O sogro do meu pai, ainda vivo e um grande alergista lá de Caxias, doutor Francisco Vieira, tinha o cartão, porque ele era professor lá da universidade, eu usava o cartão dele, pegava os livros, fazia apostilas, fazia resumos, e assim eu fui preparando os meus polígrafos. Fiz um cronograma de estudo, de modo que eu consegui vencer tudo digital e ainda tive um mês para revisar tudo aquilo que eu tinha estudado. Passei a primeira prova em setembro de 2002,
Passei nessa primeira fase. E quando eu passei muito bem. Se eu não me engano, eu passei em 11º lugar. Como eu passei muito bem, o pai, olha, deu certo, né? Essa guria tá estudando. E aí ele pagou para mim uma preparação no IDC, na época, no antigo IDC. Eu vim a Porto Alegre, fiquei na casa de uma amiga e fiz uma preparação de 1 mês e meio, que era um intensivão, para a segunda fase, porque elas eram muito... O início foi muito rápido, depois a gente demorou bastante. Depois veio a academia de polícia, por isso eu demorei quase 2 anos. Nós demoramos, né, quase 2 anos para finalmente assumir como delegados de polícia em outubro de 2004. Então, nosso concurso foi de setembro de 2002 a outubro de 2004, né? Foi um concurso com várias etapas, prova oral, prova de títulos, prova física, até que veio finalmente o curso de formação lá em março de 2004. E aí eu fiz esse curso preparatório, foi aí que eu comecei a ter contato com os cursos preparatórios, né? Fiquei em Porto Alegre durante todo esse tempo aqui estudando, também o tempo todo, à noite eu fazia o cursinho e durante o dia eu estudava. Aí passei em 6º lugar, na segunda etapa. Mas aí não acaba aí, né? Achei, tô dentro então, né? Tô super bem, tá tudo certo, você é delegada de polícia. Veio a prova física, tá? Passei na prova física, eis que veio a prova de título. Aí a prova de títulos. Eu não tinha título nenhum, eu só tinha aprovação em concurso público, porque eu nunca tinha feito nada de curso preparatório, né? Os cursos todos contavam 1 ponto, tinha gente que tinha aquela escola de MP, cada módulo contava 1 ponto. O pessoal fazia 10 pontos rindo, assim, né? O pessoal que já estava se preparando. E os únicos pontos que eu tinha eram aprovações em concurso público de nível superior. Naquela altura eu tinha 3 aprovações, então eu tinha 3 pontos. Deu. O que aconteceu? Eu fui para sempre, tanto fiquei fora do vagas. Não, mentira, a prova de títulos antes, eu fiquei fora do quadro de vagas. Quando veio a prova física, aí sim, alguns rodaram, né, na minha frente, e eu acabei entrando. Das 50 vagas, eu entrei em 48º. E assim... E tô aqui, né? Você tá aí? 20 anos. 20 anos de experiência. 20 anos de polícia, mas foi assim, né? Que aconteceu tudo. Eu digo, quando é para ser da gente, né? Não adianta. É verdade. Aí, pessoal, bom, tem pessoal que tá entrando aí. A delegada Tatiana foi minha professora numa disciplina específica lá do extinto IDC, de violência doméstica, que era a Lei Maria da Penha. Então, também tem essa veia que depois só foi descobrindo, né, de ministrar aulas, né, de não só da carreira da Polícia Civil. E, delegada, me diga uma coisa. Então, começou lá em Bom Princípio, e depois de Bom Princípio, qual foi a delegacia que a senhora foi lotada? Daí, de Bom Princípio, eu fiquei, acho que quase 2 anos ali, fiquei 1 ano e 8 meses. Eu fui para Igrejinha, daí trabalhei em Igrejinha. Na época eu substituía Rolante também, fiquei com esses 2 municípios, Igrejinha e Rolante. E depois eu quis retornar para Porto Alegre por conta, meu filho já começou a ficar mais velho, já ia para, né, o 2º grau na época, ensino médio, e eu quis retornar para Porto Alegre. E aí eu comecei uma peregrinação pela região metropolitana, né, como eu falo. Aí eu trabalhei no plantão de Canoas, isso foi lá por 2007 e 2008. Trabalhei em Eldorado do Sul por quase 2 anos, trabalhei em Sapucaia, na 2ª de Sapucaia, e aí cheguei em 2009 na delegacia especializada no atendimento à mulher de Porto Alegre. Cheguei sem nunca ter me imaginado trabalhar com esse tipo de violência, eu me achava muito sem paciência, eu sempre fui muito operacional, assim, meio faca na bota. Eu pensei, como é que eu vou trabalhar com mulheres em situação de violência, né, que tem todo aquele cunho emocional, que tem que ter paciência, empatia, tempo para escuta. Então, assim, quando eu cheguei na DEAN, que eu nunca imaginei que eu ia realmente me apaixonar, eu digo que é a minha grande paixão, mesmo estando na intolerância, mesmo estando, como eu falei, muito agradecida por esse presente e gostando muito desse novo desafio. Eu sou muito apaixonada pela violência doméstica, é um tema que me encanta, que eu me especializei de fato, tenho 2 livros publicados, escrevi artigos, dou aula ainda. A maioria, eu dou aula sobre outras temáticas, mas a que eu mais gosto e a que mais eu me debruço é a Maria da Penha. Então, eu cheguei ali com a delegada Nadine, na época eu fui ser adjunta da delegada Nadine, todos sabem quem é, dispensa apresentações, e aprendi eu era super tímida, tá? Eu não gostava de falar, eu ficava tensa,
a mão suava só de pensar em falar em público. Quando eu fui dar minha primeira palestra na DEAN, eu fiquei super nervosa, eu ficava observando a delegada Nadine falar e tentando aprender aquela maneira, porque ela sempre teve muita naturalidade, sempre falou muito bem. E, gente, daí as pessoas me olham hoje e dizem, nossa, tu tem o dom da oratória, como tu fala bem. Eu disse, não tenho o dom da oratória, não, sou esforçada. Eu mal conseguia me colocar, muito menos falar em público. Mas quando a gente também tem esse domínio da matéria, e como eu disse, eu me apaixonei muito pela violência doméstica, pela VD, como a gente chama, isso acaba fluindo de uma maneira muito natural. E da VD, né, para o mundo. Aí eu comecei a ir para outras áreas, grupos vulneráveis, eu trabalhei em Brasília, eu trabalhei na Secretaria de Segurança Pública, trabalhei depois durante o Rio de Janeiro, tive oportunidades muito bacanas na minha vida, que me agregaram muito, não só enquanto delegada, enquanto profissional, mas enquanto pessoa. Desde que cheguei na DEAN em 2009, eu acredito, aposto e tenho trabalhado com a lógica da prevenção, né, da prevenção social à violência, da prevenção primária. Então, gosto bastante, por isso as palestras, elas vêm muito a casar com esse foco que a Polícia Civil tem, de não ser somente uma polícia, claro que é a nossa atividade sim, né, da repressão policial, da persecução penal, mas a gente apostar realmente em trabalhar, e é uma tônica de todas as delegacias especializadas que atendem e acolhem grupos vulneráveis. Nós temos o departamento na Polícia Civil, que é o Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis. A gente tem essa, tanto na nossa ótica, mas também na nossa própria portaria, na nossa própria atribuição de trabalhar com a prevenção. Não tem como dissociar. Trabalhar com prevenção é muito mais barato e muito mais eficaz que trabalhar com repressão. E o que a gente quer, até porque estamos trabalhando com grupos vulneráveis, é realmente poder inibir essas violências e promover essa transformação cultural. A gente está falando, seja da intolerância, da violência de gênero, né, quaisquer dessas violências que dizem respeito à diversidade e às diferenças, a gente está falando realmente de questões culturais, né, de questões estruturais, de questões transgeracionais, e que a gente pode ensinar, muitas vezes trabalhar aí com a educação e com a reeducação, ensinando práticas, rompendo aí paradigmas e dinâmicas de violência que são muitas vezes perpetuadas, né, reproduzidas como algo absolutamente normal, natural, quando na verdade não é. É um sofrimento aprendido, né? É uma violência ensinada e que vai passando de geração para geração. A sua atuação, seu trabalho durante a Copa do Mundo de 2014, que a senhora também estava auxiliando, né? Isso. Desculpe, deu uma trancada. A senhora está perto do roteador? Tô. A senhora está perto? Trancou muito? Tá. Está dando uma trancadinha de vez em quando. Mas então, se der um delay, é porque deu uma trancadinha. Mas a senhora atuou também durante a Copa do Mundo, né? Esteve auxiliando. Como é que foi esse trabalho durante esse evento que foi, se não o segundo maior ou o maior, porque depois tiveram as Olimpíadas, né? Então, a Copa do Mundo. Como é que é trabalhar num evento dessa grandiosidade? Na verdade, foi uma experiência fantástica, né? A gente teve ali, foi um dos primeiros grandes eventos, né? Teve uma Copa 2013 ali, Copa das Confederações, se eu não me engano. Isso. Uhum. Também grande evento que foi no mundo. A criação recente ali da SERJ, que era uma secretaria extraordinária. Sim, agora sim. Uhum. Um ano antes, a Secretaria Extraordinária de Grandes Eventos, ficar sediada em Brasília, no prédio lá da Polícia Rodoviária Federal, da PRF, e a gente, então, sediou. A minha função dentro daquela estrutura da SERJ era a parte toda de controle, né? Eu trabalhei dentro de uma parte de controle interno, né? Não externo, mas interno, de todos aqueles bens adquiridos pela SERJ para os jogos, para que a gente pudesse realizar com segurança, com qualidade, né, com todo o controle necessário, os jogos. Oi. Deu uma trancada. Deu uma trancada na última parte. Sim. Estou fazendo no celular. E então foi essa experiência, era uma experiência de policiais de todo o Rio, né? Então a gente tinha realmente troca
de experiências e de expertises de todos os estados, de várias forças de segurança, né, coordenado as Olimpíadas, né? Porque realmente ela tinha essa finalidade específica de promover esses dois eventos. E eu já tinha trabalhado nos Jogos Pan-Americanos em 2007, que eu acho que aí sim, dentro da Senasc, foi a primeira experiência que a gente teve, que também os eventos foram um sucesso absoluto, tanto da gente falando da estrutura da organização, das ocorrências e incidentes que a gente teve, então, e realmente essa ideia de integração policial, né? Acho que é um aprendizado sem igual, e fora que a gente fica com esses contatos e podendo depois ir reproduzindo, trazendo boas práticas de vários estados para contribuir de fato com a segurança. Verdade. Não, bom, ter os Jogos Pan-Americanos, aí a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, né, e depois, ali as Olimpíadas. Então, são grandes eventos que realmente essa integração das forças de segurança, de modo geral, me parece que foi bastante salutar, principalmente por essas práticas, né? Aliar experiências de vários profissionais. E aí, então, a senhora chega na Delegacia Especializada de Combate à Intolerância. Para aqueles que estão nos assistindo e que, eventualmente, como a gente tem aqui por premissa, né, que é o Descomplica Direito, o que seria a intolerância que é combatida, né? Quais são os crimes, enfim, que essa delegacia especificamente investiga, né, e que recebe ocorrências daquelas pessoas que se sentiram vítimas de algum ato? Bom, as pessoas questionam muito o que significa e por que da escolha desse termo intolerância. Ele foi cunhado pela Unesco, se eu não me engano, em 2005, quando foi feito um grande encontro sobre todos os crimes de ódio, e justamente escolheu essa tecnologia que a nossa polícia, a Polícia Civil, adotou. É uma delegacia que foi inaugurada há quase 3 anos, em plena pandemia, em 10 de dezembro de 2020, a gente inaugurou essa delegacia, inaugurada pela delegada Andréia Matos, né, que nos deixou naturalmente neste ano. Ela foi uma delegacia idealizada, montada, programada pela delegada Andréia. Foi todo um movimento que ela fez junto à chefia de polícia na época. Somos a 9ª delegacia especializada do país, mas somos hoje uma grande referência nacional, não só pelo trabalho, pelo espaço acolhedor que a gente tem uma estrutura e um layout diferenciado e um trabalho realmente de excelência ali pela delegada Andréia e sua equipe. Agora, minha equipe, né? A equipe toda ficou, se manteve. Então, muito feliz também por ter, como eu falei, recebido esse convite da chefia de polícia. Em abril desse ano, a delegada Andréia nos deixa, e em maio, pouco mais de um mês depois, o chefe me chama e me convida para compor ali e assumir a titularidade da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, cumulando com a Divisão de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância do Estado do Rio Grande do Sul. A nossa delegacia ela tem uma atribuição no município de Porto Alegre, apenas, mas dentro da divisão a gente tem uma atribuição estadual. A divisão não tem uma função investigativa, né, mas tem uma função de apoio técnico e operacional para as demais delegacias especializadas. A gente tem outra em Santa Maria, com a mesma atribuição, e também as demais delegacias, para que a gente possa, de fato, qualificar, uniformizar e dar um suporte a esse atendimento a todos os grupos sociais que a gente protege. Quais são eles? Aqueles que estão na lei de racismo. A gente trabalha basicamente com a lei de racismo, então todos os grupos sociais, ali, minorias sociais ali descritas no artigo 1º, né? Preconceito, raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. E esse é o nosso público-alvo. Para esse já tabulado e expressamente elencado na lei de racismo, as pessoas com deficiência, porque está previsto no crime de injúria discriminatória ou injúria qualificada lá do Código Penal, artigo 140, parágrafo 3º, e por decisão do STF, desde 2019, né, se aplica analisticamente também a lei de racismo a toda a população LGBT.
tá? LGBTQIAPN+. Então, também é um público que a gente tutela, né? Atende, faz todo o procedimento policial, faz encaminhamentos dentro da rede e tudo que for necessário realmente, não só, como eu falei, a repressão, a responsabilização criminal, mas também a tentar minimizar aí os traumas, muitas vezes já o adoecimento psíquico ou o sofrimento advindo dessas violências. E qual a demanda que se tem hoje na delegacia? Tem alguns dados, estatística das demandas desde que a senhora assumiu essa delegacia? Nós temos assim, na verdade a gente tem um aumento, a gente tem crescido aí o número de ocorrências policiais ano a ano. Os nossos registros de ocorrência, a classificação de ocorrência dos nossos crimes, elas nascem na Polícia Civil a partir de maio de 2021. Então, antes não tinha o crime, a classificação de ocorrência, por exemplo, preconceito raça-cor, preconceito religião, preconceito procedência nacional, homofobia, transfobia, todas essas tipologias, essas classificações de ocorrência, hoje a gente já tem. Antes nós não tínhamos. Então, claro que as nossas ocorrências e estatísticas também foram se qualificando para que a gente possa chegar mais de um dado mais preciso, diagnóstico mais real, que possa nos amparar e nos auxiliar também, né, nas políticas afirmativas e nas ações e estratégias de prevenção e combate a essas violências. Mas o que a gente tem, para ser bem clara, é que, na verdade, a grande maioria das nossas ocorrências, quase 60% das nossas ocorrências policiais, elas versam sobre o preconceito raça-cor. Então, a categoria social mais atingida, ou que mais denuncia, as ocorrências mais presentes, né, e onde mais da maioria, elas dizem respeito ao racismo, cor da pele, população negra. Segundo lugar, a gente tem já a população LGBT, a comunidade LGBTQIAPN+, que também nós estamos tendo um número bem crescente de ocorrências, né? A cada ano ela dá um salto, ela começou ali com 3%, 6%, já está em 7%, né? Agora está em 21% das nossas ocorrências, e o preconceito em razão da religião ou a intolerância religiosa também aparece bastante, o que a gente tem nominado já, não só de intolerância religiosa, mas de racismo religioso. Por quê? Racismo Não religioso. só porque está previsto na lei de racismo, mas porque a gente vê que as religiões mais atacadas, eu imagino que todos tenham essa sensação, né? Para além dos dados estatísticos, acho que todos sentimos que são as religiões de matriz africana. Então a gente sabe que, de novo, aqui, o que está sendo atacado não é só a religiosidade, mas sim a crença da população negra, a religiosidade dos povos de matriz africana. Então, de novo, aqui o racismo cor da pele, ele acaba também se fazendo muito presente e sendo aquilo que mais estimula o preconceito da matriz africana. Isso eu ia lhe perguntar exatamente esse ponto, porque se percebe, se sente empiricamente que tem, né, alguma situação que tenha ocorrido assim, de maneira mais enfática nesse ano, de racismo religioso que tenha sido enfrentado pela delegacia? Nossa, são muitos. Inclusive, a gente fomos um grupo de trabalho na Secretaria de Segurança Pública, envolvendo também e principalmente a Brigada Militar, por conta das abordagens, né, em terreiros e casas de religião, preocupados com uma grande incidência e já num nível muito assim, grave de perseguições, muitas vezes de disparar tiros, né, disparo de arma de fogo em frente dessas casas, colocar fogo em objetos sagrados e religiosos. Então, a gente tem tido uma incidência e também uma gravidade maior desses casos. A gente tem, inclusive no litoral norte, a gente tem alguns casos que têm chegado ao nosso conhecimento, e isso de maneira reiterada, né? Muitas vezes já gerando não só, como eu falei, aquela difusão de ódio, aquela religiosidade, aquela crença, mas muitas vezes já colocando em risco a vida não só dos pais e mães de santo, iás, babalorixás, mas também dos próprios filhos de santo que frequentam essas casas. Então, a gente, como eu falei, a gente está bem preocupado, tentando traçar, e agora a gente está também compondo um grupo nacional. Eu sou o ponto focal aqui do Estado, do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis, tentando também ver alguns isso para todos esses grupos, mas também pensando
nas terreiras, né, nas casas de religião de matriz africana, por conta dos ataques que tem sofrido. E tem gente, tem pais de santo, mães de santo, que sofrem violência há 10, 12 anos, né, e nada acontece ou não se resolve. Sim. Então, tem trabalhado também, muitas vezes, com a mediação, com o projeto Mediar, né? Trabalhando também com a prevenção, como eu falei, tentando fazer algumas conversas dentro dos municípios para tentar articular alguma política do próprio município em relação a isso. Preocupados realmente que a gente possa, de alguma maneira, fazer frente a essa violência e não só trabalhar com a responsabilização criminal. Esse é um ponto interessante até que eu ia perguntar. A atuação, assim, didática, a atuação prevencionista por parte da delegacia, se as pessoas tiver, né, tendo interesse nisso, como que procuram a delegacia para que seja a senhora, seja os agentes, possam repassar isso, fazer uma conversa, né, franca a respeito da prevenção a esses crimes? Eu vou divulgar aqui já. Bom, a maioria, quase todo mundo tem meu WhatsApp. Hoje no estado é todo mundo me procurando, porque eu não sei como é que conseguem. Mas assim, eu estou sempre aberta. O meu WhatsApp, o meu telefone particular é o mesmo que eu uso, né, para o trabalho. Eu só tenho esse número. E o meu e-mail, que eu tenho difundido sempre nas palestras, é o meu e-mail. Pode me procurar, tatiana-bastos@pc.rs.gov.br, né? A gente faz esses agendamentos. Muitas vezes a gente participa de audiências públicas, né? Também tentando tensionar a rede local, a rede do município. Isso a gente tem feito não só com a questão dos povos de matriz africana, mas também com a população LGBT. Eu estive recentemente em Santa Cruz do Sul. A gente tem rodado bastante, tentado, de alguma maneira, envolver outros atores que são, na verdade, os mais importantes sob a ótica da prevenção e da proteção, a própria rede de proteção, para que a gente possa, como eu falei, para além da atuação da polícia judiciária, realmente inibir e prevenir essas práticas de violência e despertar, né, de alguma maneira, costuma dizer, e é o nosso hashtag das nossas cartilhas, que é o conhecimento transforma. Hashtag o conhecimento transforma. Então, conhecimento, levando informação, desmistificando algumas coisas, desconstruindo alguns padrões, alguns estereótipos, a gente consegue, muitas vezes, né, levando somente por levar esse conhecimento, educando a população, fazendo a educação continuada aí da população, em vários ambientes, não estou falando só de escolas e da academia, mas a gente pode ir para empresas, a gente pode ir para vários locais, né, para que a gente possa, de fato, diminuir esses dados tão alarmantes e essa violência que gera tanto trauma e tanta dor, é tão humilhante. A gente tem níveis de adoecimento psíquicos muito intensos dessa população. A gente tem um público, principalmente não dê bola. Principalmente a população negra e a população trans, que acaba vindo com um nível de adoecimento maior, muitas vezes já com ideação suicida, tentativa de suicídio, enfim. Realmente uma situação bem crítica. Delegada, esse acolhimento, por exemplo, no caso das pessoas trans, teve algum caso que a senhora se deparou, por exemplo, nesse ano que a senhora está já, né, na atuação dessa delegacia, que assim, talvez até tenha lhe surpreendido porque não imaginava que acontecesse exatamente daquela forma? Teve algum caso, assim, nesse sentido? Na verdade, os casos eles são muito parecidos, né? O que mais aparece é a questão no ambiente de trabalho, né? Muitas vezes esses ataques, muitas vezes perde o trabalho, poder estar no espaço, perseguições por conta de vizinhos, isso é o que mais tem aparecido, e aí sim isso tem gerado um nível de conhecimento muito intenso, porque a pessoa mora naquele lugar, ela não quer aquele lugar. E muitas vezes ela tem essa intolerância por parte de um vizinho com outro, e já gerou um problema maior. Para esses casos de vizinhos tem sido muito útil a prática da mediação, né, do programa Mediar, para que a gente possa fazer com que as partes juntas cheguem a um consenso, a uma resolução pacífica daquele conflito, um se colocando no lugar do outro, e entender, tendo um olhar, né, para com o outro. Mas nos condomínios e
entre vizinhos tem sido aquilo que tem gerado mais incidência de trauma. E, claro, aquelas aí mais jovens, geralmente, que são expulsas de casa, muitas vezes ficam sem residência, muitas acabam tendo que se prostituir, porque realmente há uma intolerância quando finalmente se afirmam, né, ou se reconhecem dessa forma, revelam isso para os familiares, ou até muitas vezes para o seu companheiro, marido, mulher, né, revelam, acabam sendo expulsos e ficam realmente extremamente vulneráveis ou mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, né, do ponto de vista social, realmente precisando do orientamento em rede, do encaminhamento em rede, porque, como eu falei, não tem nem onde morar, muitas vezes, e acaba recursos, né, para, muitas vezes, de baixa renda, para poder sobreviver àquela violência. Esse suporte operacional, até o pessoal tinha mandado umas perguntas ali na caixinha, esse suporte operacional, se eventualmente uma ocorrência é realizada e que verse sobre essa temática, ela é encaminhada para a delegacia especializada ou ela se mantém nessa delegacia originária e aí dá o suporte para a investigação, enfim, para como conduz. Como é que funciona? Se for em Porto Alegre, tá? Porto Alegre, a nossa atribuição é só Porto Alegre. Então, em Porto Alegre, a pessoa pode procurar qualquer delegacia, pode fazer pela delegacia online, pela DOL, tem a DOL Diversidade que recebe todo esse tipo de ocorrência, sendo que a gente sempre recomenda que, se possível, faça na nossa delegacia de forma presencial, tá? Por quê? Porque é outro atendimento, né? A gente vai fazer todas as perguntas necessárias, evitando ter que revitimizar ou trazer novamente aquela pessoa à delegacia, quando vê um plantonista ouve num órgão e a gente tem que chamar e ela tem que contar toda aquela história de novo. Muitas vezes a gente tem câmeras para buscar, que é o maior prejuízo que a gente tem. Quando chega para a gente vindo de outra delegacia, muitas vezes já se perdeu, já não consigo mais ter tempo hábil, todos sabem que as câmeras têm um tempo, né, de armazenamento. E fora todo esse atendimento e encaminhamento para a rede. A gente tem atendimento psicológico, tá? Temos uma psicóloga voluntária que trabalha conosco, faz atendimentos online e também por agendamento presencial. Então, sempre é bom que faça na DPCI. Se fizer em outro órgão, vão mandar para a gente, se for em Porto Alegre. Se for na DOL, vão mandar para a gente. Se for no resto do estado, eu tenho recebido muita coisa assim, até por e-mail, nós não temos atribuição para investigar fora do município de Porto Alegre. A atribuição que eu falei da divisão é uma atribuição de apoio de suporte técnico operacional. Vamos dizer que estamos tendo uma grande resistência, uma dificuldade com a Polícia Civil local, né? Não conseguiu acesso muitas vezes ao colega, quer conversar, a gente pode tentar, nós não temos nenhuma ingerência, como eu falei, administrativa, nem investigativa, o trabalho é do colega, é do delegado ou da delegada que trabalha naquele município, mas é claro que a gente pode dar um suporte. E isso a gente tem feito, tá? A gente manda e-mail muitas vezes, troca uma ideia com o colega, se coloca à disposição, muitas vezes o colega carece de algum material, também algum protocolo que a gente possa auxiliar, faz audiências públicas conjuntas, isso a gente pode auxiliar, tá? Mas a investigação, a nossa atribuição é somente para Porto Alegre. E tem alguma estatística de número de ocorrências diária ou semanal a respeito desses crimes de intolerância? A gente não está autorizado a divulgar estatísticas, porque as estatísticas são feitas pela Secretaria de Segurança Pública, tá? E aí eu falaria... O que eu posso falar é isso. Houve um aumento considerável, o que para a gente é positivo, porque a gente vê diminuição da subnotificação, dado em termos de percentagem, né, que quase 60% passa cor, mas na minha delegacia eu tenho uma média de 5, 6 ocorrências por dia, tá? Isso eu posso dizer, claro que conversar sobre diversas pautas diferentes, a gente acaba atendendo não só a nossa atribuição, mas muitas vezes outras demandas chegam à nossa porta. Normalmente ali a gente está no quarto distrito, é um público bem vulnerável, tem população de rua, né? Tem gente que está passando, trabalhando, quer chegar, quer fazer um BO, a gente faz. Então, nesses 5, 6 que eu estou falando, pode ter coisa que não é intolerância. Então, como eu disse, é sempre bom pegar na secretaria, via Observatório da Segurança Pública, ou quem tiver interesse, gente, pode solicitar de planco dentro da lei, de todo o regramento da Lei de Acesso à Informação, eles vão fornecer, sempre com aquele recorte que a pessoa, né, ou a instituição está
solicitando propõe, então sempre é bom delimitar o que quer, qual é o tipo, qual é o período, né, para qual finalidade, até para ver se vai se autorizar ou não. São dados, alguns dados são públicos, mas alguns outros dados podem ser sigilosos. Então uma análise que a Adplanco vai fazer. Até a gente, quando precisa de uma palestra, para um evento, a gente também pede para a Adplanco. A gente não usa os nossos dados, porque os nossos dados são dados feitos manualmente, né? Não são tabulados por um sistema próprio, são usados somente na nossa delegacia. Sejam todos, porque como a gente acabou de falar, pode fazer qualquer delegacia. Aí eu vou lá, forneço da minha, mas quando eu faço 5, eu 10. Ou eu fiz 5, 3 não eram intolerantes. Então, é sempre bom pegar o dado oficial. Ah, mas para vocês terem uma ideia, é mais... Sim. Tá com... É isso que é... A gente tem Desculpa em torno de que trancou. Tá? Temos algo em 1.700 processos de andamento. Em torno, não tenho certeza, não estou com dado aqui, mas é mais ou menos carga. Mas mesmo assim, né, é um número alto, porque a senhora mencionou um ponto muito importante. Ainda há muita subnotificação. São cifras ocultas que não retratam exatamente, muitas vezes, o que se vive. Né? Então, às vezes a pessoa acaba ficando amedrontada, eu não vou lá, não vou ser bem recebido, mas na verdade não é isso. E justamente essa conversa com a doutora Tatiana é para mostrar que também tem esse lado de acolhimento, principalmente o acolhimento da pessoa que ela não venha sofrer novamente uma violência aí por parte do Estado. Então, todo esse cuidado por parte de uma delegacia especializada para que você que eventualmente tenha sentido de determinada forma, tenha sentido o seu direito violado, procure, né, a porta de entrada à delegacia de polícia para que também haja estatística, para que consigam entender também o que falta de políticas públicas, eventualmente, né? Para que não fique só a cargo da polícia, porque quando chega na polícia é um outro viés, é um outro problema, né? Então, é muito importante isso. Queria lhe perguntar se tem alguma ideia de fazer uma cartilha para a população, ou se já existe uma cartilha e como que o pessoal pode ter acesso? Nós já temos várias cartilhas produzidas, né? Claro que a gente não está difundindo mais porque a gente acabou ficando praticamente sem nenhuma cópia, a gente tem um exemplar apenas. Sério? Mas a gente está refazendo todas, vamos lançar agora no Dia da Consciência Negra a cartilha sobre a desigualdade racial, uma cartilha em parceria com a OAB, que tem QR Code, então qualquer pessoa vai poder acessar e tê-la, né, armazenada com esse QR Code. E estamos também preparando para lançamento ainda esse ano uma cartilha de rede. É uma cartilha que vai apresentar brevemente, de forma conceitual e teórica, o que a gente trabalha, a nossa atribuição e mais ou menos quais são os grupos sociais que a gente tutela ali na delegacia. E o mais importante, que é elencar lá toda a rede de proteção, todos os serviços e equipamentos que podem auxiliar esse público no enfrentamento dessas violências e dessas violações de direito. Deve ser lançado dia 12 de dezembro, essa, e a outra dia 14 de dezembro, no dia que a gente tem o Seminário da Consciência Negra, que na verdade é um seminário da diversidade, né? Por isso que ele está ali na Semana dos Direitos Humanos, é o primeiro seminário da polícia da diversidade, mas claro, por estarmos ali saindo do Novembro Negro com alusão ao mês da consciência negra. Tá? Então, também é importante a gente poder compartilhar essas informações. Essas lives são muito positivas porque a gente tem esse caráter informativo, né, Martinez? Poder levar conhecimento. Sim, aí exato. E a gente à disposição depois para difundir aí para o município, por teu intermédio, também essas cartilhas. A gente tem de todas as áreas. Só que, como eu falei, a gente tem as outras, não tem impressa, mas a gente pode mandar em arquivo, se alguém tiver o interesse de trabalhar com elas e de até poder, de alguma maneira, imprimir, tiver alguma verba local, algum recurso, a gente pode fornecer essas cartilhas da pessoa com deficiência, da população LGBT, da desigualdade social, todas essas a gente tem, tá? Só que algumas a gente precisa, por isso que eu falei, relançar. Porque a lei de racismo, por exemplo, teve alteração esse ano.
Então, nós precisamos refazer, né? Injúria racial, ela é equiparada hoje a todos os crimes de racismo, ela está dentro da lei de racismo, uma alteração de janeiro deste ano, essa cartilha já vai estar toda atualizada. E a cartilha de rede vai ser extremamente interessante, tá? A gente depois vai poder, também vai ter QR Code, todos terão acesso e também podem utilizar depois de modelo, de parâmetro, até para poder produzir nos seus municípios, atualizando como a rede local, né? E vai estar disponível no site da Polícia Civil, da OAB também, porque tem essa parceria, né, de produção. Onde é que estará disponível lá em dezembro? Tá, possivelmente, eu não tenho essa confirmação ainda, isso depende de uma aprovação da chefia, mas possivelmente sim terá, até porque, como eu disse, não é só disponibilizar as lâminas, a gente pode ter o QR Code, então fica muito fácil, né? Inclusive pela qualidade, Sim, fazer print de lâmina não fica a mesma qualidade, se alguém quiser fazer uma impressão depois, não vai conseguir manter aquela qualidade. Então, a gente deve disponibilizar a cartilha, né? Ela, esteticamente, ela ali com fotografias, né? Imagens das páginas e possivelmente com o QR Code disponível no site oficial da Polícia Civil. Mas, como eu disse, ainda depende da aprovação da chefia. Eu acredito que não teremos problema, mas a decisão compete à nossa chefia, tá? Então, em dezembro, Vou fazer um apelo já. Delegado Fernando Sodré, aprove esse projeto, porque, bom, não duvido que o delegado aprovará. Já participou de evento aqui na OAB também, aqui em Tramandaí. Falou muito bem, assim, com conhecimento largo sobre racismo estrutural. Então, delegado, aprove. Tá? Mas fora a brincadeira, então, isso é importante ter esse material para que a população e outras pessoas também, sejam do direito ou não, mas que não têm essa temática como uma atribuição, como profissional exatamente, mas consigam entender. Isso é muito importante. É um outro papel, um outro viés aí da Polícia Civil Gaúcha. Delegada Tatiana, eu quero lhe agradecer pela nossa conversa e com certeza fica o convite para uma outra oportunidade, já aí tendo esse material lançado, aí a gente vai divulgar aqui, mas eu gostaria que a senhora deixasse suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer mais uma vez, né? Não só a ti, Martinez, não só a tua equipe aí, mas a todos que estão nos assistindo, todos estão conosco, né? Dizer que é um prazer muito grande. A gente sempre estimula, em todas as minhas falas, eu sempre estimulo muito que procurem ajuda o quanto antes, que denunciem as violências, seja por qualquer canal de comunicação que a gente tem, porque além desses canais que a gente já falou, que são as delegacias e a própria delegacia online, a gente também tem o Disque Denúncia, a gente tem alguns telefones, que é o Disque 180, né, a Central Nacional de Atendimento à Mulher, muitas vezes contra mulheres trans, né, mulheres lésbicas, mulheres LGBT. A gente tem o Disque 100, também vem muita denúncia para a gente, principalmente de pessoas com deficiência. E a gente tem o WhatsApp da Polícia Civil, que é o telefone 5198-444-0606. Né? Esse é um canal de comunicação que é só textual, é só para escrever mensagem, não é para ligar, não é um canal de urgência. Mas pode também ali encaminhar. Às vezes me perguntam se, eu presenciei, eu soube, eu vi uma violência, um preconceito, eu posso denunciar? Não só pode, como deve. É um dever de todos nós enquanto sociedade. Então, a gente costuma dizer que a vítima é a pessoa que tem maior dificuldade de denunciar. Até pelo nível, como eu falei, né? É difícil tomar decisão, é difícil chegar a uma delegacia, é difícil muitas vezes expor coisas tão íntimas da sua vida, a sua orientação sexual, ou aquela violência, aquela humilhação que sofreu em razão da cor da sua pele. São coisas realmente muito íntimas e muito dolorosas. Então, sim, todos podem denunciar por todos esses canais que eu falei. Aqueles disques e o WhatsApp garante o anonimato, mesmo que tenha ali o telefone, né? No caso do WhatsApp do denunciante, ele não chega ao nosso conhecimento, então realmente se preserva o anonimato do denunciante, isso será apurado com o mesmo cuidado do que uma ocorrência policial. Então, a denúncia é extremamente importante, não só para responsabilização criminal, mas para gerar estatística. É o que eu acho que o Martinez falou agora. Importante, verdade. E sem estatística, a gente não tem um embasamento correto, a gente não tem um diagnóstico preciso para traçar,
políticas públicas, né, e ações afirmativas que possam desnaturalizar e promover, de fato, né, essa igualdade, essa isonomia que a gente tanto busca. E eu me despeço aqui com uma frase do Nelson Mandela, que está na parede da nossa delegacia, que eu gosto muito, que eu uso há mais de 10 anos nas minhas palestras, que diz o seguinte: ninguém nasce odiando o outro pela cor da sua pele, pela sua origem ou pela sua religião. Nós somos ensinados a odiar. E se podemos aprender a odiar, também podemos ser ensinados a amar. Então, né? Mais amor, mais respeito, mais tolerância, mais solidariedade para com o outro, mais empatia para com o outro. Não precisamos gostar, nem aprovar e nem aceitar o que o outro faz ou pensa. Mas a gente precisa, sim, respeitar, né? Tolerar, para que a gente possa viver numa sociedade mais justa, né? E promover a paz social. Muito obrigada, tá? A delegacia está à disposição, a nossa divisão também, né? Eu falo aqui no nome da delegacia, mas também da divisão e do nosso Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis. E uma satisfação muito ter estado aí com vocês nessa sexta-feira. Novamente, muito obrigado. Muito obrigado também a todos que nos assistiram, que vão nos assistir posteriormente. E agora eu vou passar alguns recados aqui antes da gente encerrar. Então, pessoal, essa live estará disponível lá no canal do YouTube, @DescomplicaDireito01. Se tu não é inscrito ainda, te inscreve, tá? Também nos sigam aqui no @DescomplicaDireito01 no Instagram. Tem no formato podcast lá no Spotify. Tem o grupo do Telegram. Tem o grupo do WhatsApp. Então, participem, comentem e compartilhem, porque a participação de todos e todas é de extrema relevância. Obrigado, Tatiana. Obrigada. Forte abraço à senhora e até mais. Até mais. Ótimo final de semana a todos.